Olá, bom dia! Estou aqui novamente no programa Vidas e Profissões para entrevistar mais uma profissional da Baixada Santista, que é a Luciane Alípio, sobre aprendendo inglês. Hoje, na realidade, ela vai dar algumas dicas de como aprender o inglês mais rápido. Caso você tenha aí alguma curiosidade também relacionada a esse assunto, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em respondê-los. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Vidas e Profissões. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem e tô te vendo bem. E você? Ah, que ótimo! Vamos lá para mais um episódio aí, continuar nosso bate-papo, né? Foi tão gostoso semana passada, Pois surgiu é, bastante dúvida. muito bom. O pessoal está bastante interessado, né, com relação à educação, que é um tema importantíssimo, né, principalmente o inglês, para nós aqui no Brasil, mas acredito que a nível mundial. Sim, sim. Então, vamos lá, que hoje vai ser bem bacana, né? Você vai passar algumas dicas e É, estou ansiosa hoje em aqui. dia tá tudo conectado, né? A gente tá falando de internet e você fala que você pode chegar onde você quiser, né? Não tem mais barreiras. Então, realmente, o inglês e a educação, só por ela a gente pode mudar as coisas, né? Com certeza, com certeza. E Lu, eu já te conheço um pouquinho, né? Mas talvez para quem ainda não tenha assistido o primeiro episódio dessa série sobre o inglês, ah, eu queria que você se apresentasse para nós. Sim. Bom, meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora e cofundadora da Raise, que é uma empresa que a gente faz mentorias, né? Então, basicamente, a gente ajuda a pessoa a chegar no objetivo dela, que é muito o que a gente vai falar hoje sobre o objetivo, através do autoconhecimento, através de realmente entendendo como ela aprende, entendendo o que limita, e isso faz com que ela atinja esse objetivo de uma maneira mais rápida, mais focada e consiga aí trilhar esse caminho que para muitos é muito desafiante, né? Tem gente que passa anos aí no processo até conseguir atingir a fluência, até conseguir se comunicar e atingir os objetivos com o idioma. A grande missão da Raise é tornar as pessoas mais protagonistas do aprendizado. Então, a gente está vendo aí uma revolução na educação que está acontecendo, e eu acredito nela, então estamos parte dela. A gente já tem a Raise há 4 anos, então, trabalhando aí tanto online quanto presencial aqui em Santos, né? Mas agora 100% online, aí, pelo menos até agosto, estamos atendendo aí a maior parte online. Perfeito. E com relação a essa sua, na realidade, sua decisão de abrir a Raise, né, como cofundadora, com o sócio, há 4 anos. Como foi que você, o que te motivou a abrir a Raise, né? Como que foi que você tomou essa decisão? Baseada na minha própria experiência, né? Foram muitos anos aí de escola de idioma, de formação de idioma, então eu trago uma bagagem bem acadêmica, que eu brinco até que é faculdade de inglês. Quem seguiu esse processo sabe o que é básico, intermediário, avançado, livro, prova, e parece que nunca mais acaba. E o meu sócio, ele já tem uma vivência muito mais prática, filme, jogo, música. Só que nas duas histórias tiveram pontos aí de conflito. Tanto eu, que não aguentava mais algo teórico e na hora que fosse falar, tive aí muita dificuldade quando eu fui para a Polônia fazer meu intercâmbio social, primeira vez que eu saí do Brasil, em 2013. Eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir pegar o que estava na minha cabeça e transportar de uma maneira mais prática. E o meu sócio também aprendeu de uma maneira prática, porém tinha essa dificuldade de falar corretamente. E quando você aprende na vivência, na vida, e você nunca teve esse estudo teórico, você acaba tendo muitos erros, que falta mesmo nessa base, né? Então a gente acredita que as duas coisas são importantes, mas alinhado a um objetivo. Então, quando eu fui começar a dar aula da Raise, eu fiz uma transição de carreira, na verdade, sou formada em logística e comércio exterior. Trabalhei durante muitos anos com comércio exterior e aí em 2015 decidi realmente fazer essa transição de carreira
Meu tio me pediu para dar algumas aulas e aí foi, né? Dali comecei a ver, já dava aula para as minhas bonecas, elas eram as minhas primeiras alunas. E é assim que a gente começa, né? A nutrir algo que está ali no nosso coração, guardadinho, né? Um desejo. Do Ah, 0 ao 7 é o mais importante, né? É importante a gente observar a criança, porque é ali que desperta as paixões, porém, ao longo aí da vida, que nem a gente falou na semana passada, né? Até quem não assistiu, convido que assista, porque a gente comentou muito sobre educação, sobre como a gente é criado e educado, né? Para não empreender, para não pensar com as próprias mentes, né? Temos que seguir um sistema. E isso acaba refletindo na vida adulta. Então, a gente está vendo muita transição de carreira, né? nossa. Por causa disso. Pois é, agora, nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas tiveram que enxergar as decisões, né, da vida É, e muitas não gostaram do que viram. Então, automaticamente, essas pessoas estão buscando novas oportunidades, estão tentando, no caso, fazer essa transição de carreira de uma forma mais saudável. Também não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível, né? su- super. E aí o inglês ajuda nisso também, né? Quando você fala de conseguir melhores oportunidades, hoje existem empresas que você recebe até 60% a mais no salário, só porque você tem a competência do idioma. Então, em algumas, por exemplo, a minha área de formação, comércio exterior, o inglês vale muito mais do que a faculdade. Eu, no primeiro semestre da faculdade, já tive oportunidades de assistente, mesmo sem experiência nenhuma, só porque eu tinha inglês. Eles precisavam de alguém que conseguisse resolver problemas que às vezes pessoas há anos estavam ali e não conseguiam. Então, você vê a importância, até numa transição de carreira, até se você pensa em fazer uma outra carreira fora do Brasil, a importância de você dominar o idioma, né? Hoje em dia, não só o inglês, outros também, mas o inglês principalmente, porque eu mesmo fui para a Polônia. Polonês eu não falo, tinha que ser inglês, né? Tive a oportunidade já de conhecer outros países, Alemanha e tal, e inglês foi o que me permitiu me conectar com as pessoas. Então, até nisso, na transição de carreira, é importante a gente preparar a nossa transição pensando em todos os aspectos. Desenvolvimento das competências socioemocionais, desenvolvimento técnico do idioma e tudo mais, né? Perfeito. E agora, através da internet, mais do que nunca, a gente tem a possibilidade de trabalhar, de repente, numa empresa que não é sediada aqui no Brasil. Então, o home office, como o pessoal fala aqui no Brasil, né, que é o working from home lá, tá mais amplo ainda, só Sim, realmente depende dessa questão do conhecimento do idioma, né? Então, sim. é como se as pessoas aqui estivessem a um passo de receber o salário em dólar, digamos assim, né? Em dólar ou euro, enfim. Sim, sim. Freelancer, né? Você tem bastante plataforma hoje em dia de freelancer que você recebe por hora, né? Então, fazer renda extra, que eu acho que nunca se falou tanto de renda extra como hoje em dia, né? Necessário, Diversificar as fontes de renda, né? com certeza. E o inglês ajuda nisso, porque você pode pegar um projeto lá de fora, por exemplo. Então, com certeza que aí tem muito chão. Você consegue recuperar o seu investimento aí em curto espaço de tempo. Com certeza. E, Lu, eu queria te fazer uma pergunta. É, quando a pessoa ela decide, né, aprender um novo idioma, no caso a gente vai utilizar aqui o inglês, que é o idioma teoricamente mais necessário nesse momento, né, para nós aqui no Brasil, pelo menos. O que você acredita ser importante antes de começar a aprender ou a ensinar o inglês? Eu acho que quando você decide aprender um novo idioma, né? Eu tô querendo aprender agora italiano. Que Diferente, legal! né? Então, já sei inglês, arranho o espanhol, já fui melhor no espanhol, mas falta prática, como tudo, né? Cheguei a ter uma proficiência boa no espanhol, mas perdi ela. E por que que eu quero aprender italiano? Porque eu coloquei que eu quero passar os meus 30 anos, aí daqui a 2 anos e meio, chegando, na Itália. E eu quero levar os meus pais junto comigo. Então, eu coloquei esse objetivo de vida e eu quero chegar lá falando italiano. Então, tem um porquê de eu
ter que fazer essa escolha do idioma e, além disso, de abdicar esse tempo, né? Porque Uhum. qualquer aprendizado envolve tempo, envolve dedicação, envolve essa automotivação. Então, você tem que ter um porquê muito grande. Se você não tiver ele, fica muito mais desafiante você começar qualquer coisa, mas nos idiomas é mais desafiante ainda. Então, no caso do inglês, para que você quer? É para uma viagem? É para o trabalho? Mas você tem que explorar muito bem. Eu sei que isso é uma coisa meio clichê, falar, você tem que definir o seu motivo. Mas é onde acho que a maioria das pessoas erram. Porque elas definem motivos que não necessariamente são motivos realmente que mexem com ela. E aí o que acontece? Ao longo da jornada, isso acaba desmotivando. Porque você vai ver que não é mágica. Vai ter muitas pedras no meio do caminho, vai ter muitas dificuldades, vai ter dias que você não vai estar afim. E o que vai te sustentar ali a estudar, a persistir, mesmo quando tiver dificuldade, é você ter formatado ali aquele seu objetivo muito bem. Então, às vezes, você coloca o seu objetivo relacionado ao trabalho, mas você odeia o seu trabalho. E aí, toda vez que você sentar para estudar inglês, você vai lembrar do seu trabalho. Aquilo vai ser um martírio para você. Então, mas Lu, mas inglês, se eu não tiver inglês, eu vou ser mandada embora. Ok. Mas você consegue pensar naquilo de uma outra maneira, né? Além do seu trabalho, conectar com outras coisas, que não seja só aquele vínculo, só aquela pressão, principalmente adulto, né? A gente Uhum. tem essa pressão muito grande. Ou aprende, ou aprende, ou aprende, ou é mandado embora. Então, ou, por exemplo, você tem o objetivo só linkado à viagem. Aconteceu isso muito agora nesse período. Quem tinha objetivo somente linkado à viagem e não conseguiu ter outras motivações, acabou desistindo, porque a gente está no período que não pode, né? Pelo menos a curto prazo aí, fazer essas viagens tão grandes, viagens internacionais. Então é importante você ter esse objetivo que seja mais interno, que tenha a ver com seus valores, que tenha a ver com o que você se propõe ali a fazer além daquele objetivo. E aí, beleza, você definiu isso, esse é o primeiro passo. O segundo é você identificar dentro daquele objetivo quais são as situações. Que nem eu falei do trabalho. Poxa, mas onde eu tô? Eu tô empregado? Eu não tô? Eu quero uma nova oportunidade? Eu quero fazer uma transição de carreira? Eu quero, sou empreendedora, eu quero vender lá para fora, me conectar com os Estados Unidos, fazer uma compra lá fora para revender aqui, que é super possível hoje em dia. Onde eu tô? E aí, o segundo ponto é você sim escolher os conteúdos para estudar. Mas percebe que esse só vem no terceiro. Você só vai lá sentar para estudar verbo to be depois que você fez essa preparação. Se você não fizer isso, você vai desistir ali na primeira pedra que estiver no meio do caminho. Com certeza. Essa questão de antes de começar a aprender, mesmo que você já tenha decidido aprender, acho que é essencial, né? Você saber para onde você vai. Porque a gente fala muito sobre isso com relação a projeto de vida, né? Com relação à Uhum. carreira, principalmente quem já fez coach ou pretende fazer, ou já fez algum curso. Sempre falamos a respeito disso, né? Para onde você quer ir? Qual é o seu objetivo? O que te motiva a alcançar isso que você veio trazer, né? Sim, Que a sim. problemática, no caso, né? Eu não sei Uhum. falar inglês. Então, por que você quer aprender? Então, acho que esse é o porquê, né? O que te motiva, o que faz com que você queira mudar essa zona de conforto, né? Essa situação é essencial mesmo. Pelo menos assim, do meu É, ponto de vista, é é. essencial, né, Lu? Porque a gente passa a nossa vida inteira, a gente comentou até um pouco isso semana passada na escola, só estudando teoria. E a gente não para planejar. Isso é cultural, o brasileiro já tem uma dificuldade de planejamento muito grande, né? E aí a gente colhe as consequências, mas nos estudos isso é ainda maior. A gente dificilmente para pensar. A gente vai fazendo. Tem que estudar inglês? Tem que estudar inglês. Qual que é o verbo? Verbo, vou estudar, vou ficar ali me matando de decorar aquilo, tabela. E meio que o processo automático. A gente entra, eu falo numa rodinha do hamster, né? Vai lá, faz, e fica como se fosse uma máquina. E não tem. Então, e rever, não só você planejar, mas você rever. Aquilo ainda faz sentido para mim? É para isso que eu quero. O que eu evoluir? Para onde que eu tô andando? Né? Se você não tem isso muito claro, isso muito bem estruturado,
Gente, é muito desafiante você aprender qualquer coisa. Você tem que quebrar várias barreiras, ainda mais na fase adulta, que nem eu comentei, que dificulta por causa das nossas crenças, de várias coisas, que já tá ali na nossa bagagem, né? Então é importante a gente ter isso, o onde a gente quer chegar, muito bem definido, quando, qual que é a data, como que eu vou medir isso. O inglês, ele é subjetivo. Então, por exemplo, você quer emagrecer, você vai lá, sobe na balança, você vê se você emagreceu ou se você não emagreceu, né? Você quer ganhar dinheiro, você abre a sua conta do banco, você vê. No inglês, eu acredito que a principal métrica seja a quantidade de palavras. Então, óbvio que isso, assim como os quilos na balança, não quer dizer se você tá em dia com a sua saúde ou não. Você pode ir na balança estar magro, mas sua saúde não tá boa, né? Tá com menos quilos. No inglês, não é só a única métrica, mas é uma das mais principais. Porque quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais palavras você tiver no seu arsenal, depois você precisa pegar aquilo de informação e reorganizar elas. Mas é importante você conseguir metrificar. Estou aprendendo mais palavras, estou aprendendo menos, estou ampliando meu vocabulário, não estou. Então é importante. É a métrica da área idiomas, se eu fosse colocar assim, para você seguir. Perfeito. É importante, né? É o que a gente costumava fazer na escola como prova. Era uma tentativa ali de métrica, porém, é o que você tinha comentado anteriormente, né? Na verdade, a gente muitas vezes estudava para a prova, mas não assimilava o conteúdo. A gente decorava, respondia, às vezes tirava 10, ok, mas nem sempre a gente utilizava na prática aquele conteúdo e automaticamente era esquecido, né? Então, realmente, essa metodologia de ensino, que até a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, da Raise, ela ajuda nesse sentido, né? Proporciona a assimilação do conteúdo e não a questão somente de memorização, né? É muito legal. E depois de definir, no caso, né, qual que é o objetivo para conseguir e quando, né, que também é uma pergunta importante, né, o prazo para que você consiga alcançar o objetivo. Eu lembro que você mencionou também uma questão relacionada à forma como as pessoas absorvem o conteúdo, absorvem as informações, aprendem de fato, né? E você mencionou na primeira entrevista que existem basicamente, né, 3 tipos de pessoas. Não é bem pessoas, mas 3 formas diferentes de assimilar esse conhecimento. E uma seria visual, a outra seria uma pessoa auditiva e a terceira seria uma pessoa sinestésica. Você pode explicar melhor o que seria cada tipo de assimilação de conteúdo? Porque eu acho que isso é muito, muito relevante, Lu. Se você puder explicar com calma, né? Para o pessoal até que está nos assistindo conseguir também alcançar essa questão, porque às vezes nem as pessoas sabem o que elas são, né? Isso é muito importante mesmo. Só queria fazer uma brecha antes de falar sobre os canais de aprendizado, que você comentou do tempo, né? É muito importante a gente colocar o prazo, mas é muito importante, assim como os canais de aprendizado, a gente ser realista e a gente se conhecer. Porque muitas vezes a gente coloca ou metas muito impossíveis, eu vou aprender em um mês, rápido, ou a gente coloca algo se subestimando, vou demorar 10, 15 anos, né? O mais importante é você colocar o que está dentro da sua realidade. Quanto que eu consigo investir hoje de tempo dentro de todas as tarefas que eu tenho, sabe? E aí sim, você vai utilizar o seu canal de aprendizado, você vai utilizar as técnicas dentro daquele tempo que você tem, né? Porque o tempo, ele é a única coisa justa que todo mundo tem o mesmo. O ponto é como a gente utilizar ele. Se você tem 10 minutos por dia para o idioma, é fantástico. Só que você sabendo exatamente como você fazer e o que você tem que fazer, você aproveita ele muito melhor. Então, é importante isso. Nem se subestimar, eu acho, e nem se superestimar. Vou colocar aqui que eu vou estudar 2 horas por dia. Não dura nem uma semana. A gente não passa aí. Muda porque a rotina, né? Tem que ser algo atual, né? Outras rotinas. E esse canal, né, de aprendizado que a gente comentou, ele na verdade é um canal de comunicação. Então, no coaching utiliza sobre perfis comportamentais, como que você fala, né, como que você recebe a informação, como que o outro te ouve.
E existem três, e recentemente existiu um quarto, né? Não tão recente, que é o digital, que é como as pessoas aprendem sobre os outros três canais. Então, assim, o visual. Visual são pessoas que aprendem com todos os estímulos visuais, não só cores. Por exemplo, se eu tô com uma roupa muito colorida, isso vai interferir na mensagem que vai chegar até a pessoa. Se o professor tá ali com um brinco, alguma coisa que interfira o canal visual dela, ela vai parar de prestar atenção e vai começar a prestar atenção nesse estímulo. Outro ponto, na hora que ela tiver que absorver o conteúdo em inglês, é uma pessoa que ela precisa ver o vídeo. Só podcast, por exemplo, só ouvir é muito mais desafiante para essa pessoa, porque ela precisa ver a imagem, ela precisa ler a palavra, não só ouvir. Então, pessoas visuais vão ter muitas dificuldades em música, por exemplo, se não tiver a letra acompanhada. Pessoas visuais precisam escrever. São pessoas que precisam ter ali aquele estímulo da escrita, que precisam mudar de cores. A gente acredita, visual é só cor. Não é só cor. É o estímulo visual de todo completo, né? O auditivo. O auditivo é tudo que tenha relacionado a essa parte do barulho, do som, de ter facilidade. Então, auditivos são pessoas que normalmente têm mais facilidade com idiomas, com línguas. Só que tem um ponto aí de atenção muito grande. Às vezes eu falando, o auditivo já consegue pegar e reproduzir. Ouve um filme e já sai falando inglês. Só que tem muita dificuldade em escrever. Porque em inglês você fala house com A e você escreve com O. Então é desconexo como você fala e como você escreve. Então o auditivo, ele tem essa facilidade, mas ele tem que tomar esse cuidado muito grande. A maioria dos alunos auditivos que eu tenho, a escrita deles é muito prejudicada. Por isso, né? São pessoas que conseguem ouvir falar muito rápido, mas tem esse ponto de atenção. Outra coisa, auditivo, barulho atrapalha demais. Então, você tá aqui, eu tô fazendo a live com você, meu cachorro latiu. Pessoas auditivas já acabou, já vai prestar mais atenção no cachorro do que eu tô falando, né? Ou aconteceu alguma coisa. Auditivo tem dificuldade de estudar com música, às vezes, ou até, né, facilita, dependendo, tem pessoas que facilitam, tem pessoas que atrapalham. Ó, latiu já prestou atenção, o auditivo. E sinestésico. Sinestésico é tudo que tem a ver com as sensações. Então, por exemplo, eu tô falando mexendo a mão. A pessoa sinestésica, ela vai me acompanhar. Aquilo vai facilitar ela ou vai atrapalhar. Todos os canais, ele tem uma via de mão dupla. Pode ser que aquilo te ajude, mas você tem que tomar cuidado para aquilo não te atrapalhar também. Então, é legal você absorver a informação, no caso do inglês, com aquele canal, mas você tem que tomar cuidado para aquilo não te atrapalhar nos estudos. Para aquilo não ser um canal negativo ali. O sinestésico, escrever. Aulas online para sinestésico. Recomendo que tenha o seu caderninho, que tenha escrita, que use post-it, que utilize o recurso da aula online para falar com o professor, mas que se mova, que quebre a aula em minutos. Para o sinestésico, ficar ali 1 hora só ouvindo videoaula, só ouvindo o professor falar é muito desafiante para quem é sinestésico. Eu recomendo que tenha essa quebra para ficar melhor. E o digital são os 3 canais. São pessoas que são mais lógicas, precisam de processos, né? A maioria das pessoas hoje em dia acabam tendo canal digital, que envolve os outros canais de aprendizado ou uma combinação dos outros. A gente tem diferentes estímulos, né? É ouvir, é ler. Então, o digital, ele precisa ter o processo bem claro na cabeça dele. Então, aprender o verbo, por exemplo. Ele precisa saber a estrutura, para que usar e o exemplo. Tem que ter o exemplo. Então, criar história em quadrinho, para quem é digital. Escrever, isso usa para aquilo. Explicar, como se estivesse dando uma aula. Tudo isso ajuda, quem é digital também. Então, esses são os 3 canais. É importante que vocês conheçam. Normalmente, a gente já estuda com aquele canal que é mais forte. Normalmente, quando eu falo para os alunos, você é isso. Ele fala sobre mim, eu sou mesmo, é verdade. Só que a gente faz isso inconscientemente. O grande lance é você fazer isso conscientemente. O despertar da consciência, você ter mais consciência no seu aprendizado, você ter um aprendizado com significado, muitas vezes você vai ver que não, você já fazia. Só que você fazia sem levar consciência.
Quando você leva consciência, você aprende mais rápido. Porque você não tá na rodinha do hamster. Você não tá fazendo só o que a escola falou. Você não tá fazendo só aquilo porque tem que fazer. Você tá fazendo com propósito. Você tá fazendo porque você sabe que aquilo vai ser melhor. E você tá fazendo estrategicamente. Essa é a diferença. É estudar com estratégia, com foco, ou estudar por estudar. Isso é o que vai fazer você aprender mais rápido. Esse é o grande pulo do gato. Muitas vezes eu sento para estudar e tô com a cabeça cheia. Nossa, eu posso ficar 10 horas, não absorvi nada. Posso estudar 10 minutos, focado, utilizando o meu canal, eu sou bem visual, colocar ali. Nossa, foi melhor do que ter ficado 10 horas. Então, isso faz muita diferença. Você tá ali no presente. Teoricamente, né? Se a gente, não sei, né? Se a gente fosse avaliar de uma maneira geral os cursos que estão disponíveis atualmente, por exemplo, nas plataformas, teoricamente deveria haver 3 ou 4 tipos de cursos com o mesmo conteúdo, porém a forma de apresentar diferente, né? Acho que eu conseguiria atingir teoricamente todos os públicos e conseguir transmitir essa informação de uma forma mais clara, que é o que você falou. Na verdade, é um canal de comunicação, é isso? Isso, e você pode usar isso não só para aprender, né? E você muda também. Então, por exemplo, você pode ser auditivo para idiomas, você pode ser sinestésico para aprender receitas. A gente vai mudando, né? Nós não somos seres fixos. Então, é importante você se conhecer também, né? Mas é importante você fazer esse autoestudo. O que eu acho, por exemplo, você comentou dos cursos online, né? É muito do você, enquanto você quero aprender, vou fazer um curso online. Quando você já tem isso na sua cabeça, de como você aprende, você utiliza o recurso de qualquer curso online que esteja disponível de uma outra maneira. Porque o curso, por mais que ele esteja ali, quadradinho, o professor falando, lousa, você já sabe que você é sinestésico, então você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe que você é auditivo, você já sabe como que você vai aproveitar aquilo melhor. Acho que o autoconhecimento, ele é isso. É você aproveitar as oportunidades, e que a internet tem várias, de uma melhor maneira. E o que eu vejo hoje em dia é as pessoas querendo aproveitar ou tudo, sai se inscrevendo em tudo, em vários cursos, isso, naquilo, só que não tem esse olhar antes, sabe? Do como eu aprendo, como que eu vou planejar. Planejar o meu dia, planejar a minha tarefa, me organizar como eu vou estudar. Aí sim, você aproveita a internet, todas as possibilidades, muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Então, esse olhar para você mesmo dentro do seu processo de aprendizado é muito importante. Você pode fazer isso sozinho, ou você pode, né, recorrer a ter apoio aí nesse teu caminho de descoberta do aprendizado. Perfeito. Nossa, é excelente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo e já estão ali pensando, nossa, qual será o meu canal? Como será que eu aprendo? Ou algumas já estão pensando, nossa, é verdade, eu sou assim mesmo, né? Isso é muito legal. Você até chegou a comentar na entrevista anterior que a gente fez, né? Sobre a educação, que no caso da Raise, esse é o primeiro teste que é feito no aluno, né? Então, na realidade, não é teste de nível, né? Que o pessoal costuma até ter medo de fazer, né? Porque, eu quero fazer inglês, mas eu não quero fazer um teste de nível. Eu já ouvi muito isso. Então, acho que é interessante até falar isso para as pessoas que estão assistindo, caso alguém tenha interesse, né? Realmente aí desperte a vontade, né? A coragem, muitas vezes, de iniciar os estudos do idioma. No caso da Raise, não existe esse teste de nível a princípio. Realmente é primeiro esse teste relativo aí ao melhor canal de comunicação para que esse conteúdo seja assimilado, não é isso? Inclusive, até comentei que lá no nosso site tem, né, o teste, se você quiser fazer, descobrir, aí já vai o resultado por e-mail. E é importante isso. Então, eu acredito que nem você vai fazer um teste de nível, que nem você comentou. Você já vai focando naquilo, só no conteúdo. Mas a gente acredita que para você aprender, primeiro vem o planejamento, primeiro vem o objetivo, primeiro vem a meta, primeiro vem o como, depois vem o quê. Dentro, né? A gente tem lá o que eu vou aprender, por quê e como. Então, o porquê, você tem que começar por que eu quero aquilo. Depois, como eu vou aprender aquilo, que aí entra os canais de aprendizado, que aí entra se autoconhecer. E aí sim, o quê? Então agora eu vou aprender o verbo to be. Então agora eu sei que eu sou básico. Então esse o quê, ele é o terceiro momento ali que nem eu tinha comentado anteriormente.
Mas isso você pode aplicar para tudo, né? A gente está falando aqui do inglês, mas eu acho que essa forma de você pensar, de você sempre ter um objetivo, depois você ter o planejamento, e aí sim você escolher os conteúdos que você precisa, você pode começar a ter esse olhar para outras áreas da sua vida também, né? De questão de aprendizado, do que aprender. Acho que é importante também ressaltar que muitas vezes a gente acha assim, muito aluno chega para mim, ai, mas eu não tenho motivação para estudar inglês, mas eu não tenho organização para estudar inglês. E aí, dentro do processo, a gente vai perguntando e a gente descobre que não é só para o inglês que a pessoa não é organizada. A vida dela, ela repete esse mesmo comportamento. Ela tem dificuldade de organizar os horários, no trabalho dela, ela acaba interferindo. E às vezes ela mexe no inglês, mas interfere em outras áreas da vida também. Ela passa a ser uma pessoa mais organizada para estudar inglês, e aí quando ela vê, ela tá mais organizada para cuidar das coisas dela, para cuidar do trabalho, ela começa a replicar isso, que às vezes ela descobriu no inglês. Que ela descobriu com as aulas de inglês, ali uma coisa despretensiosa, né? Então, acho que é legal mostrar isso. Não, com certeza. Existe um. Eu tenho essa visão sistêmica que você mencionou agora, né? Essa questão de como as decisões que a gente toma, às vezes, no âmbito da nossa vida, acarretam consequências, né? E são refletidas em outros também. E isso é muito bom, porque quando a gente toma uma decisão de ampliar o nosso conhecimento, de expansão de consciência, qualquer que seja o assunto, enfim, é excelente para tudo, tanto para nós quanto para os que estão ao nosso redor, né? E quem também, por exemplo, está assistindo, acompanha, também está aprendendo algo novo e a gente consegue até, digamos assim, prosperar de certa forma, né? Transmitir essa mensagem adiante para mais pessoas e assim vai multiplicando, né? Até brinco que o conhecimento é uma das poucas coisas que quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? Só ele, né? Ai, Só ele. E às vezes a e o pessoa tem. Com certeza, com certeza. Você falou tudo, assim. Não existe diminuir, né? Você compartilha mesmo quando você está aprendendo. E às vezes a gente tem, assim, um trauma com o inglês, alguma coisa que bloqueia, mas você pode pensar que você pode aprender outra coisa em inglês, sabe? Nossa, eu gosto muito, não sei, de culinária. Por que eu não posso aprender as receitas em inglês? Eu acho que é a gente pensar que inglês é um idioma. Se amanhã baixasse um decreto que no Brasil todo mundo fala inglês, você vai começar a fazer as coisas que você já faz em inglês, sabe? Para mim, e da visão da Race, não faz muito sentido você começar a adquirir conteúdos por conteúdo, porque é o idioma, assim como o português, você tem que vivenciar ele de uma maneira natural, sabe? E não pegar, tem que aprender aquilo. Não. O que eu quero fazer? Ah, eu gosto de desenho, eu gosto de pintar, eu gosto de... E aí você vai inserindo aquilo, sabe? Parar de olhar só como uma forma conteudista e olhar como uma forma de idioma, de língua, de vivência, de atingir a comunicação, sabe? Eu acho que facilita. Até para quem não gosta. Muitos alunos, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu não tenho inglês. Tá, o que você gosta de fazer? Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Então pronto. Mas você não tem que ir na sua cabeça, você não tem que falar assim, eu vou estudar inglês. Não, eu vou dançar. É inglês. Eu vou cantar. É inglês. É só um detalhe. O inglês é só um detalhe. É só um detalhe. Mas é verdade, né? Engraçado isso, mas a forma como, que nem para você está explicando e tal, tá sendo muito claro. E a forma como você enxerga isso, para você é óbvia. Mas para outras pessoas talvez não seja. Então, o fato de ter essa conversa, de você estar expondo o aprendizado dessa forma natural, né? Aproveitando o que a pessoa já faz, a realidade que ela vive, para inserir, no caso, essa familiaridade com outra cultura, com outro idioma, no caso, é excelente. Particularmente, eu falo inglês, até uma pessoa que perguntou. Eu amo também, fiz intercâmbio, né? No meu caso, né? Você foi para Polônia, né, Lu? Ai, gente, eu fui para o Canadá, morei em Toronto. Então, ai, que delícia. Muito bom. Lá era inglês e francês, mas eu fui para aprender, no caso, para aprender o business, né? O inglês. E é uma delícia. E realmente, quando a gente tem essa mentalidade do aprendizado como algo vivencial,
flui muito, muito melhor, mais rápido, mais produtivo. E se você tem já consciência de como você aprende de um jeito mais natural, mais fácil, você vai com certeza aprender mais rápido, né? Tem Com pessoas certeza. que fazem às vezes intercâmbio de um mês e voltam e falam, ai, não aprendi nada, né? Tem gente que fica 6 meses, eu conheci algumas pessoas lá e estavam lá mais tempo, eu falava, gente, mas como é que você ainda não aprendeu, sabe? Eu não conseguia nem assimilar isso. E aí, com o tempo, também fui percebendo isso. As pessoas, elas, muitas vezes, quando elas se propõem a aprender algo novo, elas querem permanecer na zona de conforto. E aí Opa! elas vão para lá, mas elas continuam se relacionando só com a comunidade brasileira, né? Só com pessoas, ou com pessoas que falam português, às vezes que são de outros países que, né, compartilham o mesmo idioma que o nosso. E aí não tem a vivência, porque a vivência, embora esteja em outro país, será no mesmo idioma que o seu país original. Então, assim, realmente é impressionante, né? Essa questão da consciência e da vivência, como faz diferença no propósito, né? Em atingir aquele objetivo, né? Enfim. Você falou um negócio, né, Bia, que às vezes, para você que fala, é claro, né? E nem para todo mundo. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? Tudo que você falou assina embaixo, mas esse ponto, porque muitas vezes a pessoa, para cada um é diferente. Existe muito da sua personalidade também. Se você é uma pessoa que se cobra muito, então aprender vai ficar ali mais doloroso. Se você é uma pessoa que gosta de resultados mais rápido ou não. Então, é importante esse olhar. De novo, eu comento do de dentro, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, mas tá tão claro para ele, para mim não é assim. Por isso que no processo da mentoria, diferente, por exemplo, de um curso ou uma coisa, é importante você entender o que é para você, o que funciona para você. Não é, às vezes, o mesmo do que para o outro. Não adianta você tentar pegar a fórmula mágica ou você tentar pegar o que funcionou para o outro, porque para você, ser humaninho ali, com a sua personalidade, com o seu jeito, com as suas características, com a sua história, com o seu passado, com o seu ambiente cultural que você está envolvido, vixe, aí vai muito grande, né? A escala de coisas que interferem no aprendizado é diferente. Então, você olhar para você e se comparar só com você de ontem é o que vai fazer você aprender mais rápido. É verdade. Porque as pessoas elas não aprendem algo rápido porque elas querem pegar a vivência do outro, elas querem pegar o outro e elas esquecem de olhar elas. E olhar que tudo é um ciclo. Se você não quiser olhar lá na frente, olhar o hoje, o amanhã, você vai ver que em um ano você evoluiu um monte. Porque você estava ali, presente, entendendo as suas limitações, entendendo o que você faz muito bom, que você pode contribuir para o aprendizado do inglês. E não querer que aquilo saia ali, ou com pressa, ou ter ansiedade. Então, esses fatores interferem muito. Às vezes a pessoa vai lá para fora, que nem você comentou, e ela não se permite, ela não vai, ela não interage, né? Então, você ter esse olhar, quem eu sou hoje, eu quero voltar melhor, eu quero ser hoje melhor que ontem, só isso. Aí, acabou. E isso também é muito importante que você falou, né? Que o se comparar consigo mesmo e não com os outros. Porque quando, inclusive, geralmente quando a gente começa, né, algum curso, eu não sei, aqui no Brasil não são todas as instituições que fazem isso. Mas lá fora, quando você chega, você faz um teste de nível. E quando você vai embora, você faz outro, né? Que é aquela questão de mensurar. E aí você consegue perceber a sua evolução dentro daquele período, né? Do momento que você entrou até o momento que você saiu. E comparando-se, né? Então, você tendo ali um documento de fato, olha, você sabia X, agora você sabe X mais Y, né? E aí você olha e fala, uau, que legal. E aí aquela questão da proficiência que você falou, que é diferente da fluência, né? Exato. E até que se você pudesse falar um pouquinho aqui, não estava no script, mas a diferença entre a fluência e a proficiência, que eu acho que também vai ajudar a esclarecer essa questão da agilidade no aprendizado. Isso. Bom, fluência, né? Se você pegar no dicionário a semântica, tá no português, é o ato de você saber se comunicar, o ato de você passar a mensagem, emissor, receptor. E a proficiência
é você falar, ler, escrever e ouvir. Então, você pega uma pessoa que não teve a oportunidade, no português, no Brasil, de ir para a escola, de ter um ensino formal, mas ela lê, ela fala, né? Ela não lê, ela não escreve, ela fala, ela ouve. Ela é uma pessoa fluente. Ela estabelece as funções sociais dela, mas ela não consegue estabelecer as 4 habilidades do idioma. E, proficiente, a pessoa estabelece as 4. Inclusive, até a gente fez uma série, tá começando essa semana, lá no nosso Instagram, sobre proficiência. Então, vão ser uma série de 5 vídeos contando um pouquinho sobre os níveis, que em inglês é A, B e C, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, se você vai fazer um intercâmbio que nem a Bia fez, a maioria das escolas lá fora, elas te graduam nisso, né? Você sai com um certificado falando se você é B1, se você é B2. E o mais importante é você saber o que isso significa, né? Se é básico, se é intermediário, o que você vai fazer com isso na cidade. Então, até convido a assistirem lá a série, que tá bem legal. Eu falo bem como é que é cada nível. Mas isso é importante, é você entender que você já é fluente a partir do momento que você se faz entender e que você consegue atingir o seu objetivo. Eu quero passar a mensagem da pergunta que a Bia falou para mim. Se eu conseguir passar, vocês conseguiram entender, ela conseguiu entender, eu me fiz ser fluente, eu me fiz entender, ser entendida, né? E aí sim eu vou buscar a proficiência, eu vou buscar falar corretinho, eu vou buscar ter concordância verbal, ter regência verbal e assim vai. Né? Fazer redação, isso daí já é tudo da proficiência, né? Tudo já é da proficiência, né? Mas é importante você atingir a fluência primeiro, você ter ali o que eu quero. Você falou do comparativo da métrica. Ah, eu quero de novo, entrevista de emprego, que nem eu comentei. Faça um vídeo e depois de um mês vá lá e faça outro. Escreva e depois escreva de novo. Você fazer esses comparativos, você ter essa sua própria visão do antes e o depois ajuda muito. Você precisa mostrar para o seu cérebro que você está evoluindo, senão ele vai tentar te tirar. Por isso ele vai pensar assim, por que eu vou querer fazer essa coisa chata? Eu não vou querer estar na praia aqui em Santos, né? Tá na praia, tá fazendo qualquer coisa aqui. Pro cérebro, é uma criança. Então ele vai querer fazer tudo que for legal, tudo que for prazeroso. E se ele entender que aquilo tá muito demorado, o resultado não tá vindo, ele tá tendo mais esforço do que retorno, pode ter certeza que todos os empecilhos do mundo vão aparecer para você. Então você precisa mostrar para ele. Olha, cérebro, tá vendo? Eu tô evoluindo. Ó, mente, tá aqui, tá? Então isso é importante você ter. E aí entra naquela questão dos fatores motivacionais, né? Tem os conscientes e os inconscientes. Ai, gente, é muito complexo, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante para o pessoal essa questão de como aprender melhor, como aprender mais rápido, cada um de acordo com as suas qualidades, né? A sua forma de aprender, o seu canal de comunicação. E ia perguntar para você uma questão. Essa forma de ensinar que a Raise tem, que você criou, né? Essa metodologia né? Que, a meu ver, é super diferente. Ela tem a ver com a questão de você ter uma nomeação diferente, porque a maioria das pessoas fala assim, olha, eu sou a professora tal, eu sou a teacher. No seu caso, você se considera uma mentora. Tem alguma coisa a ver com essa questão da metodologia, Lu? Sim, mentoria é diferente, né, de curso, de professor, e eu acho isso bem importante. Porque quando a gente vai se propor a aprender qualquer coisa, a gente tem que fazer um processo ali, que nem eu falei, de planejamento e de pesquisa. O que é, onde eu tô? Em qual estágio eu tô? O que seria necessário para mim agora, né? O processo da mentoria, ele é um processo, no caso da Raise, para você ir desenvolvendo autonomia dentro do seu processo. A gente ensina você a aprender a aprender. Então, na mentoria, eu vou te guiar, eu vou falar o que deu errado para mim. São 16 anos em contato com o idioma. Só dentro de sala de aula formal são 10 anos. Então, fora as vivências internacionais. Então, e os mentores da Raise também. A gente tem mentores que também tiveram bastante experiência. E eles vão falar o que deram errado para eles, o que deu certo. Olha, esse caminho aqui seria mais rápido para você. Esse aqui foi mais rápido. Esse aqui... E aí você vai sozinho. Mas existe uma coparticipação muito grande do mentorado. De trazer, a gente trabalha com a sala de aula invertida. Então, antes do encontro, você tem tarefas, você tem exercícios para fazer. E você tem que estudar a teoria
para na hora que você conectar, você trazer as dúvidas. A mentoria é isso, é um guia. Professor, então, o professor normalmente já vem com as respostas mais prontas. Já vai explicar para você e depois vai te passar uma tarefa para você fazer. Normalmente o professor, ele te explica e ele passa a tarefa posterior. Aí, e coaching faz perguntas, normalmente não te dá as respostas, né? É importante você entender isso, o papel de cada profissional e você entender o que serve para você agora. Porque muitas vezes a gente acaba indo porque, é legal, mas não é para mim naquele momento. Não vai me ajudar naquilo que eu tô procurando. Então, às vezes, chega pessoas para mim e eu falo, olha, para você seria mais interessante você, às vezes, procurar um professor, depois fazer uma mentoria, ou não, ou pessoas que já estão em escola, e eu falo, vamos tentar a mentoria para acelerar, para ser um pouco mais rápido, para ser um pouco mais focado. Então, a mentoria é isso, a mentoria é guiar, ajudar nesse processo da definição da meta, para quem não tem, da definição do objetivo, ou para quem já tem pessoas que já chegam super, não, eu quero isso, aquilo, já tem esse perfil comportamental, e aí a gente só ajuda nesse caminho que ela mesma já chegou traçado. Então, é importante você entender isso. O que é um professor, o que é um curso, o que é uma escola. Curso normalmente já tem ali os módulos, né? Quando você compra um curso já vem pré-formatado. A mentoria não, é mais construído. Então, é isso. Ai, muito bom mesmo. Obrigada, Lu. Bom, a nossa entrevista aqui está chegando ao fim, né? Foi muito bom conversar com você hoje sobre essa questão das técnicas de aprendizado para conseguir alcançar ali seu objetivo, né? No caso, o assunto que a gente abordou seria aprendendo a falar inglês mais rápido, né? De uma forma estruturada, né? Com toda uma sequência aí de conhecimento, de preparação e envolvimento de ambas as partes, que é o que você falou, é baseado numa troca, uma mentoria, né, que você oferece com a Raise. E queria que você passasse para a gente, se você tiver aí alguma dica de livro com relação à técnica de estudo, aprendizagem, ou filme, ou seriado, ou essa questão de interpretação de perfil, como é que a pessoa faz para saber se é visual, auditiva, sinestésica ou digital? O digital. Obrigada aí, pessoal, que acompanhou. Até agora passa super rápido, né? Eu falo que as lives é um bate-papo que parece que a gente está aqui do lado da pessoa, né? Muito gostoso. Eu fiquei pensando, quando você falou, um livro e tal, tem o teste dentro do site da Raise que eu recomendo você fazer. Mas tem um filme que não fala sobre os canais de aprendizado, mas eu acho que fala um pouco de como a mente funciona, como funcionam as coisinhas dentro da nossa mente, que provavelmente as pessoas já assistiram, mas eu convido que quem não assistiu, assista, e quem já assistiu, assista e pense como que eu posso aplicar isso dentro do aprender, né? Que é o Divertidamente. O Divertidamente, eu adoro esse desenho e várias pessoas que trabalham também com a parte de desenvolvimento humano, né? Normalmente citam esse filme, mas eu quero que você perceba todos os bichinhos que estão ali dentro da cabeça, que Divertidamente ilustra, como que eles podem ajudar ou atrapalhar meu aprendizado. O medo, será que o medo às vezes está me dominando? É por causa disso que eu não estou aprendendo mais rápido? Que eu não estou saindo da minha zona de conforto? Será que o que eu preciso falar para o medo quando ele aparecer? Oh, medo, calma, eu sei o conteúdo, eu vou conseguir falar, eu vou conseguir me expressar. Então, olhar esse filme de novo, assistir, mas assistir com essa visão. Com essa visão de como eu posso aprender se eu eliminar, se eu controlar esses bichinhos que estão dentro da... Eliminar não tem como, né? Mas eu controlar eles, eu conversar com eles, entender a função de cada um. Perfeito, adorei a dica. Inclusive, para quem está assistindo, a gente chegou agora e não conseguiu assistir desde o início a nossa entrevista, bem como a primeira entrevista da série, né, em inglês aí, Quebrando Barreiras, Inglês Sem Fronteiras, enfim. Está disponível no IGTV do programa Vidas e Profissões, tá? Então, para quem ainda não conhece, é @Vidas e Profissões aqui no Instagram e posteriormente no canal do YouTube que tem o mesmo nome. Então, fica aí tranquilo que vocês vão poder assistir na íntegra a nossa entrevista, tanto a primeira quanto essa que estamos fazendo aqui e a da próxima semana, tá? Que estaremos aqui novamente sábado às 10 da manhã, conversando mais um pouquinho sobre
o idioma inglês, sobre a perspectiva da educação, né? E do aprendizado. Lu, Se deixa tiverem então dúvidas, né, mandem, aí a gente pode até isso. colocar na pauta da semana que vem, a gente Ia, pode. eu ia até pedir para você deixar o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo, para que caso elas tenham aí alguma curiosidade, alguma dúvida, ou queiram mesmo, né, se matricular para aprender o curso com você, aprender o idioma, consigam a gente alcançar, né? O Instagram da Raise é RaiseBR. Deixa eu deixar aqui para o pessoal seguir. Lá tem bastante dica. Tem a série que eu comentei sobre níveis de proficiência para vocês assistirem, né? E o site é raise.academy para fazer o teste, né? Que eu comentei do perfil, teste de perfil. Tem lá, logo na primeira página do site, você já consegue fazer o teste e vai o resultado por e-mail. Então, prestem atenção em como vocês aprendem, que é super importante. É raise.academy e RaiseBR aqui no Instagram, no YouTube também. A gente está começando o canal por lá. Sempre falando disso, de inglês, mas como meio e não como um fim, né? Então é isso. Excelente. Excelente, Lu. Ei, Bia. Amei também nossa entrevista. Eu quero agradecer novamente a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, e principalmente a você por ter topado esse desafio dessa série de entrevistas aqui ao longo do mês de junho sobre inglês. Adorei, foi super bacana, assim, falar sobre educação, né? Sucesso aí para Vidas e Profissões. Eu acho que o Instagram permite isso, as redes sociais, de uma maneira geral, trazer conteúdos, trazer parada para pensar mesmo. Então, parabéns por estar trazendo tantos profissionais bacanas, ter acompanhado outros também. E um complementa o outro. Eu acho que é tudo sistêmico. É uma coisa que você vai ouvir aqui, você vai ouvir em outras entrevistas aqui também no canal e que vai complementar como um todo a sua maneira de ver o mundo, né? Se Deus quiser. Ai, Lu, muito obrigada. E até o próximo sábado, às 10 da manhã, ao vivo, novamente aqui no Vidas e Profissões. Um beijo, É isso aí. muita saúde Tchau, tchau. a todos. Até breve. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.